Eu tenho percebido uma situação que é a seguinte, a cúpula do PT mesmo, tá? E como é que eu posso perceber essa situação? É difícil, eu não sou do PT, nem tenho contatos dentro do PT, ainda mais nas altas cúpulas. Mas a gente pegando a mídia núcleo duro do PT, tá? E imaginando que alguns jornalistas dessa mídia núcleo duro do PT têm acesso a figuras relevantes do PT, que possam ter melhores informações, etc., né? E também são militantes do PT, enfim, filiados, estão dentro das estruturas do partido. Quando a gente vê essa turma discutindo com a própria esquerda, o que que a gente percebe, tá? De repente é legal pautar essa história de ganhar no primeiro turno e tal, isso é bom se a gente conseguir criar essa onda, é massa e tal, mas eu acho que concretamente eles sabem que isso não é o mais provável, que não é fácil disso acontecer. E eu acho que nem estão contando com isso, estão contando com uma eleição dura. E eu acho que se eles estão contando com uma eleição dura, eu acho que eles estão fazendo uma análise mais real de como é que tá a coisa, porque embora a gente possa, sim, enquanto estratégia de campanha, né, para quem está defendendo a candidatura do Lula, ficar dizendo, não, é isso mesmo, dá para ganhar no primeiro turno, vamos tentar, e isso faz parte até para criar essa onda e tal, a gente sabe que concretamente não é fácil fazer isso, tá? Então, se por um lado, tá, gente, tem toda essa questão, a indefinição nas eleições, as cartas na manga do Bolsonaro, isso para não falar numa tentativa de desestabilização, a gente não sabe até que ponto os militares que sustentam esse governo e que tocam esse governo têm condições de levar adiante uma ruptura maior do sistema em relação ao conjunto dos militares. Tem uma série de coisas que não tem como a gente saber. A gente só sabe que o Bolsonaro vai tumultuar. De qualquer maneira, ele vai tumultuar. Né? O grau de êxito que ele vai ter nesse tumulto que ele vai criar, aí é outra história, né? A gente vai ter que ir vendo. Mas que ele vai tumultuar é certo. Então, se por um lado tem toda essa questão da dificuldade da eleição, se por um lado tem esse movimento, vamos dizer assim, dessa caminhada para a direita do PT, até para tentar ter mais gente junto, facilitar que mais gente entre nessa onda, que ele tenha mais gente também para fazer campanha nos estados, como candidato a deputado, como candidato a senador, como candidato a governador. Isso é importante na eleição, gente. É importante que tenha gente na rua fazendo campanha. Então, eleitoralmente, o PT deu essa caminhada para direita, tá? Aí eu tenho sustentado aqui há algumas semanas, acho que até cerca de 2 meses, talvez mais, que eleitoralmente caminhar para o centro, ou melhor, para a direita, para o PT não é bom. Por quê? Porque tem esse papo de polarização. A mídia de massa insiste nisso, que é apenas um reflexo da luta de classes, né? Então a gente teve uma ofensiva burguesa brutal, né? Que vem da centralidade do capitalismo para a periferia. Isso foi introduzido na nossa política, na nossa economia, e o reflexo dessa ofensiva burguesa é a maior exposição dos antagonismos de classe. E a gente enxerga isso nisso que a galera chama de polarização. Então eu vejo como vantajoso, tá, eleitoralmente para o PT, que ele seja o antagonista do bolsonarismo e disso que aconteceu de 2016 para cá, ou seja, do golpe para cá. Vejam, o PT, no meu entendimento, ele não precisa sequer propor nada novo. E pode ser um balão de ensaio esse conjunto de propostas, porque já tem liberal se debatendo dizendo, olha só, isso é um museu de grandes novidades, né? Isso é mais do mesmo, mas pode ser estratégia. Veja, eu estou usando aqui o condicionante, mas pode ser estratégia por quê? Porque no dia a dia das pessoas, no atual grau de politização que a galera se encontra, o que eu tenho percebido? Você tem aquele que ainda está no antipetismo vulgar, então esse geralmente está no bolsonarismo, a maior parte está no bolsonarismo, e aí está abduzido lá pelos grupos bolsonaristas, tem uma realidade paralela, né? Tem uma explicação para tudo, tudo de ruim que acontece, nada é culpa do Bolsonaro, quer dizer, é literalmente um mundo paralelo construído numa rede de informações falsas que essas pessoas são condicionadas a só enxergar isso. A própria dinâmica da internet facilita a formação de bolhas e essa galera tem lá tudo prontinho, mastigadinho, os grupinhos, os locais, os divulgadores, os influenciadores, os canais de mídia, para estar bombardeando essas pessoas só com a versão deles dos fatos. Então tem essa turma aí. Mas fora dessa turma aí, tô falando majoritariamente, sempre tem gente de tudo que é jeito, tá, galera? Lógico. Mas fora dessa turma aí, onde é que tá polarizada a coisa? Aquela galera que tá dizendo assim, não, mas bom era como era antes.
A galera não quer nada de novo. O que é usado para comparar e para confrontar essa turma aí no dia a dia das pessoas, que tem essa turma que, né, tá no bolsonarismo aí, tá defendendo essa agenda, é justamente, não, mas o que eu quero é política de valorização do salário mínimo acima da inflação de novo, que era uma coisa que tinha, saca? O que eu quero é Minha Casa Minha Vida. O que eu quero é que a gente possa voltar a ter concurso público a nível municipal, a nível estadual. Hoje tem praticamente só a nível federal e ainda assim quase ninguém é chamado. Ou seja, é muito fácil dizer que quer as coisas que se tinha de volta. Sabe? Usar aquela imagem do passado. Então, quando o PT antagoniza, na minha avaliação, tá? Esse projeto que está aí mostrando, não, mas o que nós tínhamos antes, o que nós fizemos é que era bom, ele não está prometendo, ele está mostrando concretudes. E eu acho que eleitoralmente isso alavanca o PT. Sabe, se coloca frontalmente contra o projeto que está aí. E esse esboço que foi vazado, né, que pode ser um balão de ensaio, traz muito disso. Olha, nós vamos reverter esse processo de privatização da Eletrobras. Olha, nós vamos trazer de volta os mais médicos. Né? É isso, o mais médico é um bom... Tem 2 pontos ali que eu acho que são muito simbólicos disso que eu estou querendo dizer. Tá? Um deles é quando esse esboço se refere à autonomia da mulher sobre como é que está no texto? A reprodução, enfim, o seu corpo. Eu não me lembro exatamente como é que está no texto. Não fala especificamente em aborto. Mas isso aparece ali, aí você pode dizer, mas isso é polêmica, é desnecessário, o brasileiro é conservador, blá blá blá, aquela coisa lá que na maior parte não faz nem muito sentido. Mas é fundamental por quê? Porque é utilizado um discurso muito pesado dessa parte moralista, e ali tem um indicativo dizendo assim, não, é aquele tipo de política lá mesmo. E aí isso traz todo um fio de políticas que o PT tem que se colocar como antagonista, que são as políticas das minorias. Né, as políticas para as mulheres, para LGBTQIA+, para indígenas, né, para negros, enfim, tudo isso pode ser puxado a partir daí. Outra situação é o mais médicos, que é a mesma coisa. Aquele tipo de política, né, que buscava alianças com Cuba, com Venezuela, com a China, não sei o quê. Não, vamos trazer assim de volta os mais médicos. Além, é claro, das outras questões que eu já coloquei, que estão lá nesse esboço. Que é lógico que não diz como é que vai ser, como é que vai viabilizar, etc. Mas pode ser, como eu estou insistindo aqui, um balão de ensaio. Mas eu acho que o central está ali. O Estado vai retomar seu protagonismo, né? A economia não vai sair decolando, puxando os próprios cabelos, né? Vamos reverter essas políticas mais danosas, né? Essas reformas mais danosas. Ou seja, tem lá aquilo que eu queria ouvir do PT. Então eu estou fazendo aquilo que eu estou dizendo desde o início. Olha, quando eu ouvir o que eu quero ouvir do PT, eu vou dizer, massa, é isso aí, é isso que a gente tem que fazer, né? Porque senão, para mim, aí não adianta fazer esse tipo de oposição, que quando aí o PT fala o que você quer ouvir, você diz, não, agora ele não tá falando a verdade, eles não vão fazer. Pode ser até que não faça, pode ser que não tenha ambiente político para isso, ou vontade política para isso, mas qual é o nosso dever, galera? É pautar isso aí, é dizer, massa, é isso aí, esse é o caminho. Então, se isso é um balão de ensaio, não sei se é, pode ser até uma coisa plantada que nem tenha vindo do PT, né? Ou pode ser algo que não vai ser cumprido, não interessa. Mas eu acho que quando surge esse tipo de coisa, que tem ali algo que é importante, que é fundamental, que a gente ajude a pautar, a gente tem que reforçar essa pauta. Né? A gente tem sim que reforçar essa pauta. E aí, para encerrar e a gente poder ir para as nossas perguntas, qual é a situação? Se eu estiver certo, e pode ser simplesmente eu estando errado, mas se eu estiver certo, então o PT está, por um lado, buscando ampliar a base, né? Tapando o nariz e mergulhando. Então é Temer, é Alckmin, é quem vier, né? É quem vier, né? Para tentar ganhar as eleições. E por outro lado, pode, quem sabe, ter percebido que fazer esse antagonismo ao projeto que veio depois do golpe é eleitoralmente melhor do que caminhar para o centro e fazer o discurso que a mídia defende. Porque vejam, gente, sempre que o PT vai se rebaixando e vai fazendo discursos que a mídia quer ouvir, não surte o efeito. O PT tentou fazer esse caminho.
Foi tentando, foi tentando, foi tentando. Não, é editorial da Folha, do Estadão, do Globo, semana sim, semana também, tentando criar um pânico em cima do Lula, fazendo do Lula um novo Che Guevara, né? Um novo Fidel Castro, coisa que o Lula não é nem perto, né? E que bom que fosse. Mas não é, e a gente sabe que não é, e eu pelo menos não crio nenhum tipo de ilusão nesse sentido, né? Então, assim, não adianta o Lula caminhar para a direita, que ele não vai ser aceito. Por quê? Porque tem uma máquina que é funcional no PT, que é o que assusta a nossa classe dominante. O PT é poderoso eleitoralmente porque tem uma base social ligada realmente à classe trabalhadora. Ah, se o PT, a direção do PT é de esquerda, se não é de esquerda, se é um reformismo sem reforma, se não é, isso é uma outra discussão. Uma coisa que nós não podemos negar é que há sim, né, uma potência eleitoral no PT que se justifica a partir da sua ligação com a classe trabalhadora. Tá? E eu acho que se a esquerda revolucionária quer crescer, ela tem que disputar essa classe trabalhadora aí. E eu acho necessário e justo. Agora, nós não podemos simplesmente dizer que não tem essa base. E como tem essa base, não adianta o que o Lula faça no sentido de caminhar para a direita, ele não vai ser aceito porque sempre vai ter essa desconfiança. E para além disso, tá? Para além disso, tem uma coisa do PT que é elogiável, claro, guardadas as devidas proporções e limitações de um partido que se dispõe tão somente apenas a gerir os interesses da burguesia brasileira, tá? Que é a política externa do PT. Nesse ponto, o PT é um pouco mais arrojado, buscando uma posição mais multipolar, não subserviente aos Estados Unidos. Né? Sem nenhum tipo de rompimento, né? Sem nenhum tipo de afronta, mas abrindo portas de negociações importantes, algo que vai contra os interesses dos Estados Unidos, que vê o Brasil como uma área de influência, para não dizer como uma colônia. Então, esse esboço de plano de governo do PT, seja ele um balão de ensaio ou não, seja ele plantado ou não, seja ele verdadeiro ou não, tem ali muitos elementos que nós temos que dizer, é isso que a gente quer. A gente quer mais médicos, a gente quer uma melhor política para as mulheres, para os indígenas, para os negros, para a comunidade LGBTQIA+, a gente quer o fim das privatizações, a gente quer política de valorização do salário mínimo, a gente quer fim do teto de gastos, a gente quer a reversão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Poxa, se isso aparece ali, então tá, é isso aí. Bora lá. Se é um balão de ensaio, vamos mostrar para a turma do PT que é gol, que é isso aí, que isso vai alavancar, que pode deixar a mídia espernear, a mídia de massa vai espernear, vai fazer terrorismo, meu Deus, olha só, o PT, não sei o quê. Não tem importância. Eles já não conseguem mais pautar o discurso tão facilmente como faziam antigamente. E eu tô apostando nisso. Se eu tiver certo, é isso. A tal polarização é o reflexo da luta de classes, e a luta de classes está mais acirrada por causa das condições materiais impostas à classe trabalhadora. Então ela não vai desaparecer. Ela está aí para ficar, e vai ficar enquanto os antagonismos estiverem tão expostos. Se o PT voltar e a nossa vida melhorar, o PT pode até fazer lá a sua despolitização para governar com setores da burguesia como ele sempre fez. E aí, quem sabe, diminua a tal polarização. Por quê? Porque melhorando as condições da classe trabalhadora, esses antagonismos deixam de ficar tão expostos, né? E aí abre-se margem para outras discussões que não essas polarizadas, tá? Agora, não é por causa disso que nós vamos apostar no pior melhor. E isso eu insisto aqui todo domingo, né, nas minhas lives, e também nas quartas-feiras agora, porque também tá rolando live nas quartas-feiras. Não é a pauperização da classe trabalhadora que vai catapultar a classe trabalhadora contra o capitalismo, porque a pauperização da classe trabalhadora faz com que a classe trabalhadora aumente sua jornada de trabalho, passe por um processo mais brutal de alienação que é imposto pela lógica do trabalho, ainda mais o trabalho em ritmo de superexploração da força de trabalho, que é o que a gente tem aqui no terceiro mundo. E aí a gente não vai esperar a politização avançando com níveis cada vez mais brutais de precarização da força de trabalho, né? Até porque essa precarização ela inclui enfraquecimento dos sindicatos, afastamento dos partidos, tudo isso colabora para que a classe trabalhadora não se organize.
a classe trabalhadora com condições materiais melhores, por mais que a gente possa dizer que isso possa facilitar a política do PT de alianças e de gestão dos interesses da burguesia no Brasil, ela não, como é que eu vou dizer assim, isso ainda assim é preferível. Tá? Por quê? Porque a gente tem mais espaço para conseguir politizar mais a classe trabalhadora se as condições materiais da classe trabalhadora não estão tão pauperizadas.